Meia, a gente teve lá 2 médicos, dos quais eu gosto muito, já estiveram comigo nos meus programas várias vezes, Dr. Ricardo Zimmermann, Dr. Francisco Cardoso. Nesse dia, o Renan Calheiros, Humberto Costa e Randolph se recusaram a ficar ali no plenário, se recusaram a participar da comissão, se retiraram, convocaram uma coletiva, e a imprensa foi a coletiva, e anunciaram a lista de investigados. Estamos aí chegando à metade, que já tem assinatura, vão prorrogar. Como é que a gente pode levar a sério e de que maneira a gente pode suspeitar, e legalmente, não existe, de uma CPI que só ouve quem quer, só responde quem eles querem que responda, e quando vão 2 médicos que não concordam com o que aqueles ali estão propalando, eles simplesmente se retiram e não houve. O relator se retirou neste mês de junho numa das sessões. Isso é proibido, né? É um crime, né? Lacombe, vamos fazer analogia delegado e promotor. Se eu fosse o delegado, se aquilo fosse um caso na polícia, tal, como é que eu não ouço a pessoa? Sim. Desculpa, doutora. Segunda colocação. Pergunta para a doutora, assim, que já presidiu investigação, se eu vou chamar a coletiva para anunciar a lista dos meus investigados. Eu vou avisar quem eu estou investigando, ele vai se defender. Será um fator então, surpresa. uma investigação é silenciosa. Quando ela termina, a gente vem com a denúncia. Sim. Não é anunciar a lista de suspeito, todo mundo vai correr para de investigado. A lista de investigados. Isso é política, isso não é inquérito. Mas quem tinha dúvida se a CPI era séria ou não, ficou sem nenhuma dúvida, né? Nesse dia não tem o menor sentido. Primeiro que desde o começo não é sério, pelo próprio relator, pelo próprio presidente. Eu falo juridicamente falando, né? Uma pessoa investigada por corrupção jamais poderia ser relator de uma CPI. E quando eles se negam a ouvir uma pessoa, é como o delegado falou, porque a CPI, eles exercem poderes e trabalhos de policiais e promotores e de juízes também. Tudo. Porque, por exemplo, a própria CPI pode decretar quebra de sigilo bancário, como já fez, né? Perfeito. Nem precisaria pedir para o juiz. Algumas coisas tem que pedir, outras não. Então, é o mesmo exemplo. Imagina o juiz, quando vai ouvir no interrogatório, chega a pessoa para depor, uma testemunha fala, não quero te ouvir. Isso não pode acontecer. Teve o caso lá. Doutora não ouça o que eles eles estão falando. É o juiz virar para o jurado, para o corpo de jurado. Não ouça o que esse depoente está dizendo. Você leva uma testemunha. Então, além de não ser sério, de não ser profissional, eles desrespeitam a pessoa. A doutora Anísia é uma cientista com profundos Já entrevistei várias conhecimentos. vezes. Uma oncologista eu falo que eu gosto da Anísia antes de virar modinha. E como é que falam, não ouço o que ela está falando, não está certo? E a senadora, até a Mara Gabrilli, eu tinha muito respeito por ela, quando foi o ex-ministro Pazuello. Eu não quero saber o que ele vai dizer. Gente, isso não pode acontecer. Se a pessoa foi convocada, foi intimada, ele tem o direito de se expor. Então, esse ato de se retirar, isso não é nada sério, mostra que é um palanque político, isso entristece o cidadão, entristece quem é operador do direito e o cidadão comum também, Mas não há nada que se possa fazer legalmente contra isso, de alguma forma, anular o relatório. Ridiculariza o instrumento CPI, desculpa, doutora. Sim. Isso ridiculariza, porque é um instrumento tão importante da democracia, Sim. porque a segunda função do Poder Legislativo, depois de criar a lei, é fiscalizar. Então, ele pode fiscalizar e essa fiscalização se através de um inquérito, para ser bem feita. Eles usam essa ferramenta violenta de polícia como palanque político. A próxima vez que tiver que instaurar uma CPI séria, o povo vai falar, olha, aquilo lá de novo. Não vai ter audiência, a cobertura não vai ter audiência. E um show de grosserias, como você falou, né, Vinícius? Acho não, a pior de todas, né? Os resultados de uma CPI geralmente são pífios, né? Tem a questão política, no caso da CPI da Petrobras, né? Investigaram a CPI, já tinha a força-tarefa investigando, eu não precisava. Qual foi a conclusão? Nenhum político estava envolvido no Petrolão. E o que foi descoberto? Que a maioria eram os políticos, né? Então, geralmente, os resultados são muito pequenos, principalmente quando já há uma investigação feita pela polícia, feita pelo Ministério Público. Agora, essa ultrapassou todas as barreiras da falta de respeito, da falta de cortesia, falta de profissionalismo, de seriedade.